Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, que esteja sempre com você. Atos, capítulo de número 4. Um capítulo por dia, a gente meditando na palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, fala conosco na leitura e na meditação do capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, em nome de Jesus. Leia comigo o capítulo inteiro, todos os dias, um capítulo, e meditamos um pouquinho sobre ele. Diz assim: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem, fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer, ao contrário. E, mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinham mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido.
porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, enquanto ou por quantos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, ou sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que capítulo maravilhoso. Percebe que todo dia é algo impressionante. Aqui nós aprendemos, no capítulo 4, você se lembra que no 3, Pedro e João foram até o templo às 3 horas da tarde e lá na porta encontraram um homem coxo de nascença. E aqui nós vimos que ele tinha mais de 40 anos. Ele pediu uma esmola e João e Pedro não tinham dinheiro, olharam para ele e falaram assim: olha, prata nem ouro não temos, mas o que nós temos, nós vamos te dar. Olha para nós, em nome de Jesus o Nazareno, anda. E o homem andou. Acabou aquela paralisia na vida dele, entrou no templo, pulando, comemorando. As pessoas viram, era muita gente ali, o sinal era inequívoco. Só que os sacerdotes perceberam que aquilo estava complicando a vida deles. Eles tinham inveja, eles tinham raiva, eles tinham ódio, eles tinham crucificado Jesus. E aí, eles entrevistam aos homens líderes daquela igreja que estava se formando e que estava enchendo cada dia mais, que estava agregando as pessoas. Só que eles estavam no templo de Jerusalém. Como pode acontecer aquilo? Então nós vemos qual a reação dos opressores religiosos contra aqueles que foram libertos pelo poder do nome de Jesus. É o primeiro relato de um impasse envolvendo os apóstolos e os mestres da lei. Aquilo que Jesus passou de combate, agora começa a haver o combate entre os mestres da lei e aqueles que Jesus deixou para iniciar a sua igreja. Apesar da cura do aleijado e o sermão proferido para a multidão, visto no estudo de Atos 3 ter levado cerca de 5.000 pessoas ao arrependimento, esses acontecimentos repercutiam negativamente entre os mestres da lei. Ah, não, quando eles viram aquilo, eles prendem Pedro e João. Mas o Espírito Santo continuou usando os apóstolos, impressionando até mesmo essas pessoas que estavam investigando, querendo encontrar algo errado e não acharam. E aí eles começam a ameaçar: vocês não podem pregar. E apesar disso, o posicionamento dos apóstolos durante todo o capítulo que nós lemos permite uma reflexão que eu quero trazer a você sobre
como eu e você agimos diante das adversidades que se nos aproximam, que se nos são apresentadas. E quando vem uma perseguição, aqui no Brasil, onde nós moramos, e na maioria dos países ocidentais do planeta Terra, às vezes a perseguição é uma perseguição desse tamaninho, em comparação a essa. Eles tiram uma pessoa de pedir esmolas, tiram uma pessoa que nunca teve vida, tiram uma pessoa de ser aleijada para andar, tiram a pessoa da tristeza e da derrota para a vitória e para a alegria, e mesmo assim, só porque é em nome de Jesus, começa a haver os ataques e as perseguições a ponto de Pedro e João serem presos. A pergunta é, e eu e você? E eu e você? Como nós encaramos as perseguições? Como nós encaramos as lutas que vêm? Como nós encaramos aqueles que muitas vezes percebem que estamos tendo sucesso para trazer almas a Cristo, para mudar a vida de pessoas através do poder de Deus e para a honra e glória dele? E nós percebemos que tem gente querendo podar, que tem gente querendo nos prejudicar, que tem gente querendo tirar o emprego. Como? Como é que a gente se parece mais com Pedro e com João e não nos acovardamos? Como? Esse estudo do capítulo 4, essa leitura do capítulo 4, me encoraja a confiar em Deus, mesmo em tempos de perseguição. E mesmo sabendo da perseguição, não vamos deixar de orar e de pedir a Deus os milagres na vida daqueles que estão carentes e precisando confiar e precisando ser convertidos. E nós vamos espalhar o poder de Deus. Vamos cumprir a missão que foi confiada em nossas mãos. Os apóstolos não deixaram, sabe o quê? Os sentimentos serem mais fortes e foram corajosos ao permitir que o Espírito Santo os conduzisse mais uma vez. O Senhor também está com você. E da mesma forma como cuidou e capacitou os apóstolos há 2000 anos, Ele pode fazer o mesmo em sua vida. Mas antes, às vezes, Deus quer ver se esse desejo de ir para níveis maiores está aí dentro de você. Porque para ter uma ousadia externa é necessário uma ousadia interior para enfrentar a lógica, o medo ou qualquer outra coisa que seja um obstáculo para você crer de forma genuína e madura. Você quer ser usado por Deus? Ser usado por Deus? Você quer colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, como esses homens? Você percebeu que começaram a chegar mais pessoas. E as pessoas até vendiam suas propriedades para ficarem juntos ali, aquele mundo de gente perseguida. E nós chegamos já a 5.000 homens. Você soma mulheres e crianças, imagine o tamanho dessa comunidade. Que alegria em servir a Deus num grupo que tinha problemas como qualquer outro grupo, mas que era unido em Cristo Jesus. Eu quero abençoar você. E se você quiser, você pode dizer aí onde você está: Senhor Jesus, eu quero te servir assim, com intrepidez e com ousadia. Perdoa os meus pecados. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Amanhã é o capítulo 5. Um abraço, Deus te abençoe. E até lá.